Rapaziada, hoje é um daqueles dias que eu fico me perguntando como que isso aconteceu? Meu, vocês têm noção que o Flamengo conseguiu perder para um time que tá disputando a primeira Libertadores da história? Ele conseguiu fazer os dois primeiros gols da história dele contra o Flamengo. Vocês têm noção disso? Isso é um feito inédito, cara, que vai ficar marcado na história desse clube. E não, a culpa não foi só do Vitor Pereira. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre o jogo que acabou agora entre Alcas 2, Flamengo 1. O Flamengo estreou na Libertadores perdendo para o Alcas. Sim, um dos piores times do grupo do Flamengo, se não for um dos piores times da Libertadores, conseguiu vencer o atual campeão da Libertadores. Se eu falar para algum flamenguista assim, pô mano, você imagina que 2023 vai começar assim, o Flamengo perdendo a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, perdendo a Recopa para o Del Valle, perdendo o Mundial para o Al Hilal, perdendo o primeiro turno do Campeonato Carioca para o Fluminense, estreando perdendo a Libertadores. O torcedor flamenguista olhar pra minha cara e falar, meu, para de ser secador, cara, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu time, que é melhor. Meu, é impressionante, o Flamengo do Vitor Pereira é impressionante. São números impressionantes. O que o Vitor Pereira perdeu de título, o Jorge Jesus perdeu de jogos no Flamengo, né? É impressionante. Eu converso com um amigo meu flamenguista e ele sempre fala, meu, sabe, desanimei já de ver o Flamengo jogar. É sempre assim. E hoje eu assisti o jogo do Flamengo e fiquei pensando, pô, meu, o Flamengo, tem hora que ele joga bem, tem hora que ele joga mal, não dá pra entender. Vou começar por alguns pontos, pra mostrar pra vocês como que não é só o Vitor Pereira o culpado. Talvez seja o maior culpado? Sim, é o maior culpado, com certeza. Vitor Pereira e a diretoria do Flamengo, não vamos esquecer disso. Mas os jogadores também têm sua parcela de culpa. Tanto é que hoje o Flamengo foi jogar com o time reserva, mas o time reserva do Flamengo é um time bom ainda. Se você olhar, colocar lá Santos, Wesley, Pablo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Pô, aqui nós temos 4 jogadores que são jogadores que só poderiam ser titulares em outros times do Brasil. Ou eu tô mentindo? Você continua o time com Vidal, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Marinho, Gabigol e Matheus França. Não é um bom time? Vidal, jogador de Europa, jogou em vários clubes europeus. Vitor Hugo fez uma péssima partida, mas é um bom jogador. Everton Ribeiro fez uma péssima partida, uma péssima, horrível. Uma das piores partidas que eu já vi do Everton Ribeiro, mas é um grande jogador. Marinho, meu, o Marinho não sei por que ele foi sair do Santos e jogar no Flamengo, sendo que ele sabia que no Flamengo ele seria reserva e teria poucas oportunidades. No caso do Marinho, eu até concordo que seja burrice do Vitor Pereira, porque o Marinho joga como ala. Eu nunca vi um cara que é fazedor de gols que nem o Marinho, tem muita vontade, muita raça, sempre atazando a vida dos zagueiros. Ser ala não faz sentido nenhum. Gabigol, um dos maiores artilheiros dos últimos 4 anos do Brasil. E o Matheus França, que foi o autor do golaço do Flamengo, jogou até bem em alguns momentos, mas é um grande jogador também pretendido por times europeus. Você olha essa escalação, você fala, pô, mano, é um time que dá pra ganhar do Alcas lá no fora de casa mesmo assim. Porém, você assiste o jogo, cara, o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo consegue lá jogar até bem em alguns momentos, consegue fazer seu gol, mas, meus amigos, o segundo tempo do Flamengo foi terrível, horroroso. O Flamengo não conseguia atacar mais o Alcas. O segundo gol do Alcas foi tão impressionante que o começo da jogada do gol é um erro do Cebolinha, assim, no contra-ataque do Flamengo, onde o Everton Cebolinha decide não tocar pro Gabigol, num lance assim que o Gabigol ia sair na linha de fundo ali para cruzar para a área, mas ele pensa em fazer outra jogada, ele pensa em virar o jogo pro outro lado, viu que o campo ali fechou, e aí na sequência ele toca pro Gabigol, mas o Gabigol já desistiu da jogada. Eu nunca, meu, uma coisa que eu vejo no futebol e eu acho um cúmulo pro jogador é desistir da jogada. Essa jogada o Gabigol desistiu, assim, eu olhando pro lado do Cebolinha, eu reclamaria. Eu olhando pro lado do Gabigol, eu também reclamaria porque ele demorou pra tocar. Só que assim, você jamais deve, primeiro, desistir da jogada e segundo, a jogada continua e os dois estão brigando entre eles. Não faz sentido um jogador brigar com o outro do mesmo time, cara, enquanto o jogo tá continuando. Você vai reclamar o cara do seu time? Pô, fala assim, pô, meu, vai se lascar, você errou o passe, não sei o que, mas continua a jogada, continua correndo lá.
Porque o jogo continuou, e na sequência que ele errou o passe, a bola foi pra frente lá, teve um comercial da TV até. Na hora que voltou pro jogo, foi gol do Alcas. Eu nem entendi como que a bola chegou lá na frente pro cara do Alcas, eu só sei que foi gol. Mas o começo da jogada foi culpa do Everton Cebolinha e do Gabigol, que ficaram reclamando entre eles, e o Flamengo perdeu 2 jogadores nessa briga. Além dessa briga, também teve a briga do Vitor Pereira com o torcedor do Flamengo que estava reclamando lá com a formação do Vitor Pereira, né? Porque a maioria do torcedor flamenguista sabe, o Vitor Pereira não deu certo no Flamengo. Isso é um fato. Não eu estou inventando aqui números falando, pô, o Vitor Pereira foi mal no Flamengo por isso, isso e isso. Eu tô desejando que o Vitor Pereira vá mal no Flamengo. São números. O cara não consegue dar certo no Flamengo. E se você for analisar hoje, o torcedor flamenguista realmente analisar o jogo, você vai ver que também, contra o Fluminense, o Flamengo não foi bem. O Flamengo venceu, mas não foi bem. E é uma síndrome do Flamengo do Vitor Pereira. O Flamengo, mesmo quando vence, não joga bem. E você sabe que as coisas são assim, são progressivas. Quando o seu time joga bem e perde, você sabe que seu time está melhorando e logo vai acabar ganhando um jogo ou outro. Agora, quando o seu time está jogando mal e vence, você sabe que uma hora ou outra ele vai começar uma fase muito ruim e vai começar a perder vários jogos. Então, esse Flamengo do Vitor Pereira, na projeção para o futuro, não é um time confiável. Você vê que é um time que oscila muito, é um time que faz bons jogos em um tempo e no outro tempo joga muito mal. Acontecia a mesma coisa com o Corinthians. Os corintianos do canal vão falar que é verdade. Os corintianos do canal podem confirmar aqui nos comentários que o Corinthians do primeiro tempo era um time e o Corinthians do segundo tempo era um time totalmente diferente. E o Corinthians fora de casa era um time pior ainda. Assim como também está sendo o Flamengo. Fora de casa é um tormento pro Flamengo. O Flamengo vem jogando mal, tanto no Maracanã, quanto fora. Mas fora ainda é pior. E você vê que o Flamengo não tem um padrão tático. Você torcedor flamenguista, você não consegue falar pra mim quais são os titulares do Flamengo. Ou vocês conseguem falar? Eu tenho certeza que vocês não conseguem. Vocês conseguem falar pelo menos 6. O restante do time não dá pra saber, toda vez o Vitor Pereira muda. Além do mais, essa derrota do Flamengo de hoje vai acarretar lá na frente. Porque o Flamengo vai passar nesse grupo. É óbvio que o Flamengo vai passar e vai se classificar para as oitavas. Porém, a forma que o Flamengo vai passar vai complicar o Flamengo lá na frente. Porque esses 3 pontos eram 3 pontos muito próximos para o Flamengo. Não eram 3 pontos surreais do flamenguista sonhar. Eram 3 pontos muito possíveis de conquistar. E agora o Flamengo só pode conquistar 15 pontos. E esses 15 pontos, muitos times conseguem. Então o Flamengo provavelmente não vai conseguir decidir em casa todos os seus jogos da Libertadores a partir das oitavas de final. E isso complica muito, porque o Flamengo também é um time muito forte dentro do Maracanã. E aí vai jogar fora de casa, decidir fora de casa é uma coisa muito ruim para qualquer time brasileiro. Seja ele Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, qualquer time brasileiro que joga Libertadores fora de casa, decidir fora de casa é muito difícil. Então, esses são pontos que o torcedor flamenguista com certeza vai analisar e vai falar, pô, realmente, o meu time não está dando gosto de ver, o Flamengo não consegue evoluir. E outra, os jogadores parece que não têm a menor vontade de estar jogando com o Vitor Pereira no comando. Parece que é meio notório. O Everton Ribeiro parece que desaprendeu a jogar bola. O Gabigol, o Gabigol hoje também é horrível na partida. Não conseguia fazer uma jogada certa. E além do mais, ele é capitão e reclamar com o próprio companheiro é uma coisa que não se faz de um capitão. Um líder mesmo não faz isso. Não se deve reclamar com o companheiro, ainda mais dentro de campo. Porque você joga o próprio companheiro contra a sua torcida. Se fosse no Maracanã, a torcida toda do Flamengo estaria reclamando com Cebolinha. Principalmente depois que o Gabigol reclamou. Porque aí você joga realmente a falha do seu próprio companheiro contra seu próprio torcedor. E isso não se faz. É uma coisa que se resolve internamente. Porém, o Gabigol expôs isso e, além disso, eles reclamaram de uma forma bem forte mesmo. Os dois ficaram se xingando no campo. É uma coisa que, assim, começa lá em cima, no comando do Flamengo, depois passa para o técnico e vai acarretar, infelizmente, no clube. Não estou desejando mal do Flamengo, venho aqui falar realmente o que eu vi do jogo, o que eu achei da partida do Flamengo, o que eu acho dessa estreia do Flamengo contra o Alcas. Uma estreia para esquecer e para muitos torcedores vai ser uma vergonha. Uma das maiores vergonhas do Flamengo na Libertadores
foi ter perdido pro Alcas, um estreante. O Flamengo acaba perdendo sua invencibilidade de 14 jogos na Libertadores. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para hoje. Flamengo 1, Alcas 2. Flamengo começa perdendo a Libertadores. Deixem aqui no comentário a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!